Começa agora mais um podcast Trabalha e Confia. Eu sou Neto Barros, diretamente dos estúdios da Finórdia, com a produção da 3D Vídeo. Nós aqui hoje temos o nosso grande amigo João Carlos, o Joca, servidor público federal do ICMBio, coordenador nacional do projeto Tamar e responsável pelos estudos do impacto ambiental do crime de Mariana. Tudo bem, Joca? Tudo bem, Neto. Bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria recebê-lo aqui. A alegria é minha poder conversar com você aqui. E a gente tem muito assunto. O objetivo aqui é a gente falar sobre o Espírito Santo, não só em relação à tragédia de Mariana, mas em relação ao trabalho do Tamar, do ICMBio, né? Fazer um bate-papo geral, mas falar também sobre o que aconteceu lá em Mariana. Tem muita gente que acha que aquilo foi um mero incidente, né, Joca? Ainda não se tocou em relação à grandeza, né, à gravidade da degradação ambiental, da mudança do habitat, né, de animais. O que você tem aí para nos dizer para a gente começar esse bate-papo? Bom, primeiro que o Espírito Santo se localiza no que a gente chama de uma zona de transição, ou tecnicamente falando, um ecótono. Aqui nós temos uma representação do que a gente chama de Nordeste do Brasil, das águas quentes e calmas, e do sul do Brasil com as águas, os mares do sul fortes. Então aqui é uma zona de encontro das correntes frias do sul, ricas em nutrientes, com as correntes quentes do norte, rica em biodiversidade. Então aqui é onde a biodiversidade explode literalmente. O Espírito Santo tem uma importância muito grande nesse sentido para a costa brasileira, apesar de um estado pequeno. E é o começo do Banco dos Abrolhos. Então sempre que se fala abrolho, se pensa na Bahia, mas os abrolhos começam aqui no Rio Doce, né? A plataforma se abre a mais de 100 quilômetros da costa, então o Espírito Santo é importante nesse sentido de proteção dos recifes de corais, que é a base da cadeia dos oceanos. Então esse desastre se deu, esse crime, como você chama, se deu justamente nessa região, no começo do Banco dos Abrolhos, e a dimensão desse impacto ainda não é entendida pela sociedade brasileira, como você diz, porque essa tragédia coincidiu com a maior crise do Brasil dos últimos anos. Você fala crise política? Política, financeira, depois a pandemia. Então, de 2015 para cá, teve impeachment, teve novo governo, depois teve eleição e a pandemia. Então, tudo isso fez com que a sociedade não prestasse muita atenção nesse problema. Apenas quem vive, obviamente, na região é o impactado e está sofrendo isso na pele há 7 anos. A imprensa deu a repercussão naquela ocasião. Depois, como acontece geralmente, vai se apagando, aí o foco muda para outra atenção. E aí cada ano de comemoração a imprensa vem mais um ano da tragédia. Então a gente já começa a se preparar. Todo novembro a mídia de novo levanta o assunto, passou, morre, ninguém fala mais nada. E lá se vão 7 anos, né? E lá se vão 7 anos da maior tragédia mineral do mundo, sem dúvida. Sim. E nós estamos ainda avaliando e comparando ela com as outras tragédias, como a plataforma no Golfo do México, como os desastres nucleares na Rússia e no Japão, né? Estão no mesmo nível, na verdade, em termos de impacto. Para quem não sabe, o Joca é oceanógrafo, né? E tem essa relação aí com o mar, né? Com a região estuarina, podemos dizer assim, ali na Foz. Isso. Né? E tem acompanhado esse problema desde o início. Quer dizer, então, Joca, lá desde Mariana, onde foi o epicentro do rompimento da barragem e tal, a pluma se alastrou, veio descendo o rio, entrou no Espírito Santo e atingiu também o nosso litoral. Você citou Abrolhos, quer dizer, isso já foi para a costa e tem prejudicado não só, então, portanto, o Rio Doce, mas também o nosso litoral, né? Sem dúvida. A gente separa essa tragédia em áreas, né? Então, os 100 quilômetros abaixo de Mariana até a hidrelétrica de Candonga, tudo foi arrasado, todas as margens de rios, afluentes, tudo foi literalmente arrasado. O termo que se usa é colapso total. Não sobreviveu nada, porque o oxigênio foi a zero. A partir de Candonga, o impacto se
se restringiu ao corpo hídrico, a calha do rio. Então até Candonga extravasou tudo, destruiu as fazendas, as propriedades. A partir de Candonga, que recebeu e hoje ainda segura ali mais de 20 milhões de toneladas, a partir daí foi na calha do rio, o oxigênio também foi a zero, os outros 500 quilômetros até Povoação. A partir de Povoação começou a misturar com a água do mar. Então aí diluiu a pluma que descia, o oxigênio começou a subir gradativamente e nós não vimos mortandade de espécies estuarinas naquele momento. Apenas morreu espécie de água doce, toneladas e mais toneladas, né? Então no rio foi isso. No mar o rejeito continua descendo, continua chegando e se deposita no mar. Então tudo que desceu está no mar, depositado ali até 30, 40 metros de profundidade. E a cada frente fria, a cada vento sul forte, como esse de agora, isso tudo é ressuspendido e redisponibilizado para os organismos. Então se incorpora à cadeia alimentar. Então hoje nós temos o sedimento contaminado, a água contaminada, quando ocorre no rio, quando tem cheia, e no mar, quando tem vento sul. Isso é ressuspendido e redisponibilizado para os organismos. Então nós temos hoje toda a cadeia alimentar contaminada. A pequena alga, que a gente chama de fitoplâncton, o zooplâncton, os peixes, os grandes animais marinhos e as aves, que são o topo de cadeia, que são indicadores também que a gente costuma utilizar. Todos essa cadeia hoje se encontra altamente contaminada por metais pesados. Quer dizer, a gente está numa região, né, aqui em Vitória, de onde a gente grava, que é litoral, mas basicamente o Rio Doce, né, como um todo, a nossa região se formou ali, as comunidades estão ali por causa do rio, né, não é por outro motivo, facilidade de acesso à água, etc. E a cada ano a gente vai conviver com alterações aí ao longo de séculos a fio. A mudança ela vai ser contínua, né? Essa contaminação. No primeiro momento aquele impacto foi físico, né? Lama na água, até a barragem de Candonga, que ainda está cheio de rejeito, né? Estão tirando lá, mas é uma quantidade muito grande. De lá para cá a pluma, que se arrastou pelo rio, ficou muito sedimento no leito do rio, depositado. Quer dizer, alterou sobremaneira também a qualidade, né, do leito, da água. Os peixes que algumas espécies voltaram, eles se esconderam nos afluentes, né? Quer dizer, o rio foi praticamente morto, né? Os peixes se esconderam ali, subiram nos afluentes. Algumas espécies estão voltando, mas a alteração já é significativa, né? A alteração é muito grande. Como você disse, como eu disse, foi um colapso total. Tudo o que estava na passagem daquela pluma morreu. Morreu, matou o rio. Matou. Então o que veio, realmente vieram dos afluentes, né? Ou vem na pata das aves, ovos que as aves carregam. Então isso é um processo natural de recolonização. Mas como o ambiente está muito degradado, por exemplo, você não vê as corredeiras mais. Então, se não tem pedra, você não tem cascudo, você não tem camarão, você não tem esses bichos que precisam de pedras, de locos, né? Pacumã, tem pacumã ainda. Então, isso foi soterrado. Então, hoje, a gente observa mais as espécies invasoras do que as espécies nativas. Então, é dourado, é tucunaré, é bagre africano, é camarão da Malásia. 70% da biomassa que a gente monitora é de espécie exótica hoje. Quer dizer, aquele que vem aí ao longo de milhões de anos se adaptando... Não, ele foi introduzido, né? Não, eu digo as espécies nativas. As nativas estão sem condição porque o ambiente todo foi alterado. Tanto na qualidade da água como nos fundos que foram soterrados. Então, a espécie nativa não tem possibilidade de... Tanto que nós estamos pensando numa intervenção muito grande no rio, a ponto de juntar os pescadores, fazer um grande mutirão mesmo, obviamente financiado, tudo, para intervir no rio para tentar retirar um tanto das espécies exóticas. Quando a gente fala nisso, Joca, tem muita gente ainda que é insensível a esse caso, né? Muita gente, inclusive, que vive nas comunidades que não perceberam a gravidade e acham que foi uma coisa banal, etc.
Mas não foi só o pescador atingido, né? Aquele cara que tinha atividade comercial ligada ao rio ali, o peixeiro, o vendedor de insumos para pesca, o areeiro, a lavadeira. Todo mundo foi impactado. A gente tem as captações, né? Que ocorrem ali no Rio Doce. A gente tem uma dificuldade muito grande porque os órgãos de controle ambientais têm métricas, né? Que são portarias ministeriais em relação aos exames laboratoriais, né? Os exames físicos, químicos, bacteriológicos. Então, esses exames, com base nessa métrica, que é a mesma métrica que era utilizada desde sempre, elas atestam que a água apesar de não estar potável, a água do rio, né, a in natura, a água bruta, os exames atestam que ela é possível de ser tratada. E tem uma discussão muito grande em relação à qualidade da água, mesmo a tratada que está sendo distribuída para a população, né? Sim. Tem sim. risco dessa água estar contaminada, mesmo passando por essa peneira, que a meu ver é uma peneira que é uma peneira grossa, vamos dizer assim, né? Não é uma peneira tão fina. Ou mudou, as análises mudaram e a gente consegue analisar mais dados hoje do que antes. Olha, eu diria que o Rio Doce hoje é o rio mais monitorado do Brasil, né? Com tecnologia de ponta, com tudo que foi necessário que os órgãos pediram, a Renova está tendo que fazer, né? Tem estações ao longo do rio, né? Tem 20 estações automáticas, tem um processo realmente impressionante implementado, coordenado pela Agência Nacional de Águas, os órgãos ambientais e a Renova executando. O que a Renova diz que as águas já estão boas, que voltaram à situação anterior à tragédia, são em alguns momentos. Em momentos de calmaria do rio, em momentos de menos estresse, tudo, o sedimento deposita, a água começa a circular e ela começa a voltar a situações normais. Mas quando tem encheia, isso tudo volta Geralmente de novo. final do ano sempre tem cheia. A partir de novembro começa a chuva. As águas revolvem ali o fundo do rio. Revolvem tudo e a gente sabe muito bem que as estações de tratamento de água não são aquela excelência que desejaríamos, né, no Brasil em geral, de uma forma geral. E há muita dúvida sobre isso e se realmente essas estações têm condição de tratar a água como eles estão dizendo que ela, após tratada, é potável, né? Agora, desde sempre, Joca, desde sempre, como tem gente que ou é insensível ou não quer enxergar, muita gente continuou pescando, né? Tem muitos aposentados ali que praticavam pesca esportiva, né? Finais de semana e tudo. A pesca foi proibida, né? Há divergências porque em algumas regiões ela está permitida, outras regiões está proibida. Tem uma bateção de cabeça aí, né? Desses órgãos de controle. Tem muita discussão em relação a direitos, né? Direitos individuais, direitos coletivos, né? Dano moral coletivo, dano ambiental. A Fundação Renova foi criada para resolver esse problema mais rapidamente, sob o argumento de que o Poder Judiciário era lento, não funcionava e queria demorar décadas para se colocar uma solução nesse ponto. Nós já estamos há 7 anos aí do problema, né? Afinal foi 2015, né? 5 de novembro de 2015, não esqueço nunca essa data. Até porque estava na prefeitura e fui duplamente atingido, né? Era cidadão de Baixo Guandu e o cidadão que representava a cidade governando o município, quer dizer, um impacto muito grande. Mas a gente percebe que de lá para cá, a Renova foi constituída, nós aprovamos lá 42 programas, né? Bilhões e bilhões de reais envolvidos, e ainda tem muita coisa aquém do que a gente esperava, né? Ainda tem muita discussão acontecendo ao longo da calha do rio e também aqui no litoral. Tem essa discussão da repactuação, né? Que estava sendo visto como um alento para essas comunidades atingidas, mas eu sempre critico isso, porque quando se constituiu a fundação, o argumento era de que o judiciário não resolvia. Mas você que está lá, né, participando da Câmara Técnica, eu também estive lá à frente dos municípios atingidos, representando as comunidades atingidas no Comitê Interfederativo, eu percebia que quando a discussão caminhava para resolução rápida em favor dos atingidos, a Renova procurava justamente o judiciário, quer dizer, coloca por terra esse argumento de que o judiciário não resolveria, né?
Como é que está esse processo da fundação, da repactuação? O que você está enxergando nisso? Assim, primeiro que realmente a gente acabou se conhecendo nessa situação, né? Não nos conhecíamos e eu sou testemunha do seu trabalho, do Duarte de Mariana, né? Sim. Que eram pessoas muito ativas no processo e brigaram pelos municípios e conseguiram, né? Que os municípios recebessem também a sua parte na compensação e tudo. É muito importante esse processo. Eu, particularmente, fui envolvido na discussão do TETAC lá no início, primeiro por estar na Foz, né? Então, nós fomos avisados pela Marinha que em 5 dias nós receberíamos um tsunami de lama que saíssemos da água, tirasse os pescadores da água. Eles multiplicaram a velocidade dos 2 primeiros 3 dias lá em cima e no fim isso levou 15 dias para chegar até a Foz. E nessas consultas nós também entendemos que a criação de uma fundação, de uma organização não governamental, daria velocidade ao processo, porque por toda a limitação dos órgãos públicos, não só da justiça Sim. em encontrar um caminho, mas os órgãos também têm dificuldade, não conseguem fazer, nós não conseguimos dar conta do dia a dia, quanto mais de uma tragédia desse tamanho. Mas nós não tínhamos ideia do tamanho que isso seria. Isso foi algo assim que foi pegando todo mundo de surpresa. Então, vamos fazer assim, criar uma fundação, botamos o dinheiro nela, ela vai executar os programas e, assim, ninguém cria uma instituição de uma hora para outra, coloca 2 bilhões por ano no caixa dessa instituição que não tem alma, que não surgiu de um movimento. Então, ela acabou... eu costumo usar uma frase, a fundação virou um fim em si mesmo, né? Ela, uma entidade que foi criada para resolver um problema e assim que ela resolver ela é extinta. Quem que vai querer resolver o problema se ele é funcionário de uma empresa que vai ser extinta? Então, mesmo que isso seja no inconsciente, né, das pessoas, e meu trabalho e tudo, então acho que a receita acabou não sendo uma boa receita. Talvez com a repactuação isso mude, ficando com a Renova apenas ações mais específicas que as mineradoras têm condição de fazer, por exemplo, como tirar o minério do rio, onde está depositado, não pode jogar isso para o colo dos órgãos públicos. Isso é um trabalho de mineração, literalmente, né? Uhum. Então, essa construção da fundação fez com que você tivesse uma entidade com um orçamento de 2 bilhões por ano, trazendo gente de tudo que é lugar, sem se conhecer a região. Então está se levando esses anos todos para tentar achar caminhos para resolver a situação. E a repactuação trouxe uma luz para tentar tirar essas arestas que ainda existiam entre a fundação e os órgãos públicos, que acabavam judicializando tudo. Mas esse processo de 1 ano e meio de discussão, onde nós colocávamos os recursos necessários para fazer o trabalho decente. Ao final agora parece que as empresas não se dispunham mais a colocar esses recursos à disposição e o processo parou lá no Conselho Nacional de Justiça, não sabemos o que vai... Estão dando para trás, né? E a previsão da repactuação, daquilo que foi discutido até aqui, é o quê? Tem previsão de indenizações ainda para tanto indivíduos quanto empresas, todos os prejudicados ali da região, mas também tem a reparação ambiental, que é o mais importante, né? É no que eu estou envolvido, né? Na questão ambiental. A questão social, o Ministério Público, defensorias, né? E os estados é que puxam mais essa questão de como indenizar, como instituir uma renda mínima para as pessoas, até que a questão seja ambiental, seja resolvida, né? E todo o nosso trabalho de monitoramento da biodiversidade, que nós estamos fazendo desde antes da lama chegar no Espírito Santo, porque diferente de Minas foi literalmente soterrada. O Espírito Santo teve a chance de se organizar. Então nós fizemos encontros entre os órgãos ambientais, Marinha, todo mundo, tiramos tarefas entre nós, IEMA, IBAMA, ICMBio, universidades, e fomos para o campo fazer amostras, o que a gente chama de o branco, antes da lama chegar. Então nós temos, sim, a situação pré-lama,
a situação no início do processo, quando era mais denso e tudo mais contaminado, e temos o acompanhamento a longo prazo das tendências da contaminação. Mas nós fomos questionados o tempo todo por isso, de que a nossa metodologia não era adequada, pela Renova especificamente. Não era adequado, os laboratórios das universidades não eram acreditados como das empresas privadas. E agora, com esse laudo que o perito do juiz trouxe, comprovou exatamente tudo o que nossas pesquisas estavam mostrando. Todos os níveis de contaminação, quais elementos estavam contaminando e como isso ocorre no dia a dia no rio e no mar, né? Então, nós conseguimos montar um projeto de monitoramento que nunca foi feito no Brasil, capitaneado pela UFES, com várias universidades do Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, muitas instituições de pesquisa, 28 instituições, se juntaram no que nós chamamos de Rede Rio Doce Mar e estão monitorando já pelo 4º ano os impactos no Rio Doce Capixaba e no mar. Em Minas Gerais, tomou-se um outro caminho via FAPEMIG, abriu-se editais de pesquisas para os pesquisadores, isso tomou 3, 4 anos, depois veio a pandemia e faz 1 ano apenas que o monitoramento em Minas Gerais está sendo feito. E nós já estamos aqui desde 2015. As pessoas têm se ressentido muito de várias coisas, né? Mas tem discutido, é bom a gente falar que é o seguinte, a gente tem... a vivência de estar você estudando, né, na técnica o problema, eu na representação política também como atingido, sofrendo os impactos e percebendo ali toda a situação. Mas muita gente reclama de problemas de saúde ocasionadas em razão da contaminação, doenças de pele. Na audiência que teve agora em Baixo Guandu, a gente ouviu lá moradores falando de aumento de número de enfermidades como câncer, por exemplo. Quanto a isso, não tem nenhuma comprovação científica ainda, né, Joca? Ou já tem alguma coisa nesse sentido? Olha, o TETAC criou várias câmaras técnicas para tratar desses assuntos tão diversos. Eu, por exemplo, trabalho na Câmara de Biodiversidade, né? Sou um dos coordenadores dessa Câmara. A Câmara Técnica de Saúde Humana foi a última a ser criada, foi a que menos funcionou, a que teve mais rotatividade de coordenações e até hoje a gente não tem de fato um estudo de impacto na saúde humana. Segundo o novo juiz da causa, que tivemos audiência com ele hoje, isso já está saindo. Eles também contrataram peritos próprios pela Justiça para trazer o estudo do impacto na saúde humana. Uhum. Então é realmente o mais atrasado de todos e por razões várias aí, que não sei nem explicar porquê, foi o tema que acabou evoluindo menos. Ficou por último. E em relação ao pescado, peixes, camarão, tem alguma coisa que comprove? Eu vi alguns estudos que ligam, né? Problemas encontrados, contaminação em peixes, principalmente, e a ligação direta com o episódio. O que você tem para nos dizer em relação a isso? No rio está proibida a pesca, no mar não está, né? Como é que está funcionando isso aí? Tem rio que a gente está consumindo um produto que venha do Rio Doce ou que venha aqui das proximidades da Foz com algum tipo de contaminação? Tem havido, inclusive, mutações, né? Em algumas espécies que não sei se já eram relatadas antes, se aconteceu antes ou está aparecendo mais agora. Primeiro é sempre importante separar o rio do mar, que são mundos completamente distintos e a gente tem que sempre analisá-los em separado. No rio, como eu te disse, houve colapso total, morreu tudo, então os organismos estão voltando a colonizar. Obviamente estão contaminados e nós já mostrávamos isso com nossos estudos e agora o perito do juiz confirmou a contaminação. Porque é importante esclarecer o seguinte, mesmo que esses elementos como chumbo, mercúrio, vários desses não estivessem na barragem que rompeu, quando ela desceu carregando todas as margens, 500 anos de mineração, então tudo aquilo que estava depositado, quieto no leito do rio, nas margens, foi carreado junto.
Então, a alegação de que essa contaminação não é por causa da barragem, porque isso não estava lá depositado, ela é derrubada por conta disso, que tudo foi carreado e se incorporou às águas, o sedimento, tudo novamente. Então, no rio, os nossos estudos mostravam contaminação por metal pesado, e o laudo do juiz agora também demonstrou essa contaminação, inclusive apontando nexo causal com a barragem. Isso aí. Coisa que era grande dúvida e se questionava. Então, no Rio aconteceu isso. A sugestão nossa hoje é que não se pesque por causa da contaminação e não se pesque porque as espécies estão tentando colonizar o rio novamente. Então era o momento de deixar isso acontecer. Se fosse pescar, para fazer um esforço de tentar capturar as espécies invasoras, que impedem as nativas de recolonizarem. No mar, nós não temos muito o que fazer. No mar, nós temos que observar o que está acontecendo, monitorar e tomar medidas. Medidas que são difíceis de tomar, como, por exemplo, proibir a pesca numa área de 100 quilômetros, 200 quilômetros, né? Como foi feito lá no início, pelo princípio da precaução. E até isso teve confusão. É tão complexo que, por exemplo, Minas proibiu a pesca de espécies nativas, mas liberou de espécies exóticas. Isso no Rio. Na porção capixaba do Rio Doce não houve proibição. A justiça não pediu proibição. E pediu no mar, onde tudo está sendo depositado. Então nos perguntaram naquele momento até onde tem sedimento no fundo do mar. E nós tínhamos visto até 30 metros de profundidade. Aí o juiz disse, vou proibir então até 25 metros de profundidade, entre Barra do Riacho, Aracruz e Degredo, Linhares, uma área de 100 quilômetros de costa até 25 metros de profundidade. Os pescadores de camarão foram até o juiz e disseram, se for até os 25 nós vamos morrer de fome, nós temos que pescar. O juiz, também na cabeça dele, sem consultar ninguém, recuou até 20 metros de profundidade. Mas mesmo assim não tem como o Estado fiscalizar, né? Quem fiscaliza isso? No início até o juiz obrigou a Samarco a financiar a fiscalização e o IBAMA, a Polícia Ambiental e ICMBio foram para o mar fiscalizar, mas a fiscalização marinha ela é difícil de ser feita, porque no momento que uma embarcação sai do porto para fiscalizar, todos os pescadores já se avisam. Sim. Então quem está em área irregular sai fora. Então assim acontecia, às vezes pegava um na área lá por helicóptero fiscalizando, mas todo mundo estava fora. E com o tempo, os nossos estudos mostraram que a contaminação dentro da área proibida estava igual fora da área proibida. Então aquele limite de proibição já não fazia sentido mais. E nós informamos isso ao juiz, que aquilo já não tinha sentido, mas entrou numa grande confusão, nessa espiral toda de ações na justiça, e o juiz então resolveu contratar um perito para dizer como é que estava a contaminação do pescado. Esse laudo saiu sexta-feira passada. No fim ele reforçou os nossos resultados, ele comprovou aquilo que a gente vinha dizendo da contaminação do pescado, mas ele é um laudo parcial ainda, ele vem mais informações, vem mais dados e nós estamos aguardando isso para de fato ter um posicionamento técnico em cima desse laudo também. Mas de uma forma geral ele confirma o que nós já dizíamos. A biota, que a gente chama, né? Não só o peixe, a biota, ou seja, os micro-organismos, as plantas e os peixes e tartarugas, golfinhos, baleias e aves, que a gente chama de megafauna, também estão contaminados com metais pesados, coisas que não tinham antes dessa tragédia. Então, nós dos órgãos ambientais não temos dúvida do que nós estamos vendo e agora o perito do juiz está comprovando isso tudo. Pois é, quem é que vai pagar essa conta, hein? Porque a gente falando sobre isso, sem querer, já causa certo alarde, preocupação, né? Porque as pessoas consomem o alimento e muita gente, né, e com razão, gosta de frutos do mar, de peixes, etc., também da região de água doce, e fica essa preocupação, né? É tão complexo que
os elementos que nós estamos encontrando na contaminação nem estão previstos na legislação. Então não tem nem lei para vários desses elementos. Tem para 4 elementos. E nós estamos pesquisando 20 e poucos, né? Então isso faz com que, por exemplo, a Anvisa, que é uma das responsáveis pelo monitoramento da vigilância sanitária de alimentos e tudo, emitiu 2 notas já, notas um pouco confusas, em função também dos poucos dados que eles tinham disponíveis, mas emitiram pedindo que se comesse menos pescado daquela região. Foi a primeira nota, né? Diminuísse o consumo, limitasse a 200 gramas por adulto, 50 por criança e grávida, notas que seguiram lá o seu parâmetro técnico, né? Mas a Anvisa costumava dizer o seguinte: nós não sabemos qual é a média de consumo da população local para emitir um parecer que levasse isso em consideração. Para fazer uma análise de risco, você tem que ter uma ideia quanto se come em média naquela região do pescado. Aí você vai saber qual é o risco que aquela população está submetida. Então o perito do juiz também agora fez um estudo de média de consumo de pescado na região. Mas se a gente pensar que está todo mundo assustado com o pescado, que ninguém está comendo, está evitando comer quem pode, você tem um baixo consumo. Sem dúvida. E se você libera agora e diz, o pescado está bom, todo mundo vai voltar a comer e a média de consumo vai lá em cima. Então por que eu estou falando isso? Porque é uma situação realmente muito complexa, que os órgãos ficam batendo cabeça sem saber o que dizer. E agora, com esse laudo do juiz, nós montamos um grupo de trabalho, temos 15 dias para nos manifestarmos sobre ele, o IBAMA convocou esse grupo, nós estamos estudando o laudo e vamos brevemente fazer um posicionamento oficial sobre ele. A gente tem algumas vezes noção das coisas assim, não de tudo, mas né, parcialmente de algumas coisas, mas quando a gente vivencia, você estudando, claro, né, desde a academia e na prática no trabalho, vê uma realidade diferente. Mas, por exemplo, eu via pessoas que revendiam peixe na região ali do Vale, Baixo Guandu, Colatina, até Linhares e tal. Em Baixo Guandu eu conheci uma realidade que, para mim, estava muito distante. Eu via revendedores de peixes que tinham 5, 6, 10 freezer, né, lotados de peixe, e que significavam ali cerca de 50, 60 mil reais aquele estoque. Então muita gente via às vezes a pessoa num carro modesto ali, carregando o seu peixe, vendendo de porta em porta, mas um grande volume de comércio. E as pessoas pararam de consumir. Nem mesmo o peixe que vem de outras regiões é consumido mais na intensidade que era antes do problema ambiental. E eu vi, por exemplo, um depoimento de um pescador em Mascarenhas, né, que é a terra natal da minha família. Ele sempre pescava vários peixes, mas como o robalo era o mais caro, ele sempre revendeu. Ele nunca tinha comido com a família dele o robalo. Ele comia as outras espécies. E daquela época, quando teve o rompimento, teve toda o foco das atenções ficou em cima ali do Rio Doce, principalmente, né? Ninguém queria consumir mais o peixe, ainda não tinha laudos, não tinha nada. Muita gente achava que aquela coisa ia ser uma coisa passageira, né? Em poucos meses ali a natureza ia se revigorar. E aquilo me emocionou profundamente, cara. Uma família de pescadores que já vinha de tradição, né, ancestral de pesca, quer dizer, os avós já pescavam, os pais e tudo. E a família, por ser uma família humilde, nunca tinha comido robalo. E aquilo me deixou numa situação até de desespero, porque quando a gente acompanhava as discussões lá no Comitê Interfederativo, né, para aprovar as resoluções cujas decisões vinham das câmaras técnicas, né, eu ficava deprimido, vou te confessar. Após cada encontro que a gente fazia, era uma reunião em Brasília, uma reunião em Belo Horizonte, uma reunião em Vitória, assim fazia um rodízio, né? Eu ficava profundamente deprimido com aquelas histórias, com aqueles depoimentos e tudo. E eu já deixei o cargo de prefeito em 2020, quer dizer, já vai fazer 2 anos agora, e ainda tem famílias, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, que sequer foram consideradas atingidas. E ainda tem essa discussão toda para frente. Nós tivemos que entrar, inclusive, lá no Reino Unido, né? A gente acionou o judiciário de outro país para tentar resolver um problema que é aqui, no nosso terreiro, né? Na verdade, Neto, a gente
sempre pensa muito só na contaminação, né? Porque tem metais pesados, perigosos, chumbo, né? Cádmio. Mas os outros impactos são tão importantes quanto. Por exemplo, a própria mudança do ambiente, do ecossistema. Então aquilo era de um jeito, hoje é de outro. Como eu falei, por exemplo, não tem as corredeiras, as pedras do rio estão soterradas. No mar, costumava-se ter um depósito anual nas cheias do Rio Doce de 0,5 centímetro de lama. Naquele ano foi de 5 centímetros no mar. Isso transforma completamente o ambiente. Organismos que viviam ali têm que mudar para outro lugar porque não conseguem viver naquele ambiente transformado. Então, as transformações ambientais serão de longo prazo. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Muitas espécies desapareceram, outras estão se dando bem, quem gosta mais de ferro, quem gosta mais de lama, estão se dando bem, mas o ambiente foi transformado completamente. Só o tempo vai nos dizer o que vai acontecer. Como que eu vou exemplificar isso? Por exemplo, você fazia um arrasto no fundo do mar com uma rede, vinha cheio de organismos, de conchas, de moluscos, de anelídeos que a gente chama, que são tipo minhocas do mar, né? Hoje você só encontra minhocas. Os organismos que têm conchas, por exemplo, você encontra só as conchas. Os organismos morreram. Então você tem uma transformação muito grande. A outra grande transformação que não se fala muito é a transformação da sociedade. A sociedade foi esfacelada. As lideranças que tentaram no início se organizar e resolver o problema ficaram desacreditadas, porque não conseguem resolver. Ninguém conseguiu. Então isso dilacerou a organização social. Isso é conhecido no mundo. Isso se chama a tragédia da tragédia. Quando você tem uma tragédia ambiental, as ações que vêm depois para tentar reparar isso podem causar tanto impacto quanto a própria tragédia ambiental. Sim. Então, por exemplo, você tem milhares e milhares de pessoas que vivem de um cartão há 6 anos. Sem saber se o cartão vai ser cortado amanhã. Em pânico, com medo de acabar. Medo de acabar, não sabe quanto tempo isso vai durar, não corresponde exatamente à renda que ele tinha, alguns até estão com renda maior do que tinham, que eram mais pobres, mais miseráveis até alguns. Então esse impacto ainda vai ser medido um dia, né? Eu escutei de um pescador me dizer o seguinte: olha, o meu mérito de vida inteira se acabou, porque eu acordava de madrugada, ia para o mar, voltava, pescava e ralava e conseguia fazer minhas coisas. O meu vizinho tomou cachaça a vida inteira e faz 6 anos que nós dois ganhamos a mesma coisa. Quando às vezes o cara que é atingido não recebe, né? Quando nem recebe. Muitos não receberam nada ainda, né? Então criou um nivelamento na sociedade injusto, em termos de renda, em termos de capacidade de trabalho, e desarticulou a sociedade. Falsos líderes surgiram, muitos falsos líderes, né? E depois com as indenizações, então, aí também muitos advogados invadiram as regiões e abriram ações, ou seja, desorganizou a sociedade tanto quanto desorganizou o ambiente, né? E nós só vamos entender o que vai acontecer ao longo dos anos. Quer dizer, muda a vida do ambiente e muda a vida das pessoas. Quem era pescador... Eu vi casos, Joca, de gente que... A gente tem uma visão preconceituosa de muitas coisas, né? Por exemplo, ao ver um pescador, a gente pensava que o cara era ali humilde e tal. Mas muitas pessoas, cara, que tinham uma condição de vida muito boa, né? Assim, conseguindo alcançar bens de consumo que famílias de classe média conseguiam, mas que tinha uma peculiaridade, uma vida bem diferente, né? Assim, o modo de trabalhar, o horário de trabalho, né? O período de descanso, a vida social da pessoa ali, da comunidade, foi severamente alterada, né? Por isso que a gente fala que não é só o atingido direto ali, o pescador, etc. É toda uma comunidade. E as pessoas não se atentaram para isso.
o sistema implantado pela Renova para cadastrar as pessoas foi culpado por grande parte disso. Porque eles identificaram lá alguns perfis básicos: pescador, dono de pousada, Distância dono de do bar, rio. distância do rio. E começaram a percorrer essas áreas, cadastrando as pessoas, e tudo que eles não encaixavam, eles botavam pescador. Ou até diziam a pessoa: se declare pescador. Então o cara vivia na beira do rio, ele plantava, ele trabalhava de meieiro, ele pescava de vez em quando, ele virou um pescador simplesmente. E, ao que nós não falamos dessa desestruturação social, a região inchou de gente. O contrário que seria esperado, uma região foi impactada, vamos sair daqui, não. Pessoas mudaram para a região para serem indenizadas. Buscando indenização. Buscando indenização. Então, essa desorganização social é muito séria. Uma tragédia gigante. É uma tragédia gigante, incomparável, inominável. Eu estou escrevendo um livro cujo título é Inominável. Que eu quero ler. Porque as pessoas... Eu já tenho 16 nomes que foram dados ao que você chama de crime, outros chamam de tragédia, outros chamam de acidente, outros chamam de lama, outros chamam de merda, outros chamam de incidente. Então eu tenho lá, não me tenho de cabeça aqui agora, já tenho 14 denominações que eu escutei nessas reuniões. Joca, eu me lembro que quando aconteceu, lá no dia 5 de novembro, a Samarco contratou empresas internacionais até, né? Mas aí a minha indignação é que não se esforçaram para começar a entender a dinâmica, né, da tragédia e tentar reparar o meio ambiente, indenizar as pessoas. Aparentemente, ficou aquela impressão de que eles estavam procurando meios de arranjar desculpas, né, para o que aconteceu. Por exemplo, a gente ouviu falar de abalo sísmico, né, que ocasionou o rompimento. Depois falava-se nessa questão do incidente. Eu me lembro que a gente saiu ali de Baixo Guandu. Para começar, eu estava no gabinete um belo dia e a gente naquela expectativa, né? Eu nunca tinha ido a Mariana, né? Sabia que existia a mineração de lá pelo porto aqui em Anchieta, né? E a importância econômica que tinha, e prejudicou demais a economia de Anchieta, inclusive, né? A arrecadação caiu, centenas de empresas quebraram, né? Deixaram de funcionar. Mas a gente, analisando esse fato de lá para cá, a gente via esse descaso. E aí um belo dia estava no meu gabinete, entrou lá o diretor do SAAI, né, do município, branco, ele e a equipe, né? E ainda falei, mas o que aconteceu? Até parece que aquele problema que aconteceu lá vai nos causar alguma reação, né? Vai nos atingir. E eles falaram, exatamente. Isso tinha 2, 3 dias, né, do acontecido. Porque até então estava ainda muito no início, ninguém estava dando bola para aquilo, até porque a empresa, que é muito forte, já estava trabalhando ali nas mídias, né, tentando construir uma justificativa. E aí nós pegamos e fomos fazer exame na água, né? A gente coletou água, a gente foi até Valadares, já tinha chegado a Valadares, governador Valadares, né? E assim, o que você falou, o que você falou em relação à morte do rio, ao problema da falta de oxigênio, a gente começou a perceber a gravidade lá. Porque a gente visitando ali a beira-rio, um fedor danado, muitas espécies boiando e tal. E aí os moradores disseram, você é de Baixo Guandu, se prepara lá, porque vai morrer tudo, vai acabar com tudo. Aí, na época, o governador Paulo Artung, né? Eu liguei para o governador e falei, governador, estou aqui em Valadares, estou presenciando isso, isso e isso. E a gente fez a coleta da água para fazer exame. O governador, ouvindo aquilo, né, não sei se só em razão disso, mas acho que também por isso, ele criou aquela operação Arca de Noé, né, que várias equipes saíram aí a campo, recolhendo os peixes e fazendo a mudança, né, para algum manancial diferente, lagoa, outro rio, etc. Mas a gente fez o exame na água e constatou a presença desses, número maior desses metais e de outros elementos que eram nocivos à saúde. E foi daí que a gente publicou o resultado desses exames, aí a imprensa começou a dar mais ênfase, né, mais atenção a esse caso. Mas não foi suficiente ainda, cara. A gente ficava
procurando. Nós descobrimos depois que a Samarco era 50% da Vale, 50% da BHP. A gente foi descobrindo, né? E a Vale não se tocava. A gente procurava, e aí, ó, tá descendo lá, vai chegar daqui uns dias aqui. E nada, nenhuma resposta. Foi por isso que a gente teve aquela atitude, de certa forma, de desespero, de revolta, de indignação, né? Mas também para chamar a atenção do mundo sobre aquilo. Nós colocamos as máquinas da prefeitura sobre os trilhos, e daquele ponto em diante começou a haver uma mudança de foco. Parece que aquilo chamou a atenção de muita gente, imprensa internacional, né? Tanto que ativistas foram lá na sede da BHP, protestaram e tudo, e colocaram nos telões ali, tinha telões de LED em frente à empresa que mostravam as máquinas, as imagens das máquinas da prefeitura sobre os trilhos. No outro dia, né, praticamente, a gente que tinha que bater nas portas dos ministérios do governo federal, buscando atenção, no outro dia estava lá no gabinete o ministro da Integração Nacional, comandante da Polícia Militar do Estado, secretário de Meio Ambiente do Estado, o diretor da ferrovia, né, Vitória Minas, os diretores das empresas. Quer dizer, foi preciso tomar uma atitude uma atitude de desespero, mas uma atitude enérgica para chamar a atenção dos responsáveis pela destruição ambiental. Então é mais ou menos como a situação de inversão de valores, né? A gente que é atingido, que é vítima, tratado como criminoso, e quem praticou o crime com todos os benefícios aí. Eu não vi ninguém punido ainda, mataram 19 pessoas. Eu não sei como é que eles autorizavam a mineração também, da maneira que autorizavam, né? E também, isso tem a ver com o que nós temos no Brasil, né? A empresa é muito rica, chega lá com calhamaço de papel, apresenta aquele com papel timbrado muito bonito lá, e a fiscalização às vezes não é tão rigorosa como deveria, como por exemplo é para punir um pescador. Eu espero morrer ainda vendo a justiça atuando contra uma empresa grande dessa, que é muito poluidora, da mesma forma que ela atua um pescador. E a gente vê que é bem diferente, né? Mataram um rio e não sequer houve qualquer tipo de responsabilização. É verdade, assim, foi tão impactante isso tudo que já não se permite mais fazer as barragens como se faziam antes, né? O que se chama de barragem montante, né? Você vai enchendo e vai recuando, e hoje já não se pode mais fazer. Depois dessa tragédia foi Mas proibido. vamos lembrar que logo depois, acho que 4 anos depois, aconteceu em Brumadinho. Né? Exatamente. Mas hoje já não se pode mais fazer barragem de acúmulo montante, né? Agora, nós também não podemos tapar o sol com a peneira e lembrar que o Rio Doce era um rio já agonizando, né? Bastante degradado. Tanto que, quando essa lama chegou, o rio estava com a menor vazão histórica já observada. Estava com 70 metros por segundo. A barra do Rio Doce estava quase fechando pela primeira vez. Coincidentemente, nós estávamos lá na barra com dragas fornecidas pela Aracruz Celulose, Fibria, não me lembro o nome, para ajudar os pescadores, tentando abrir um pouco da barra do Rio Doce para que a pesca pudesse continuar existindo. E quando isso ocorreu, nós mudamos a draga de local e fomos para a barra que estava aberta e abrimos mais ainda para que essa lama, em vez de depositar no estuário, que é uma área mais sensível, fosse para o mar, que tem uma capacidade maior de receber. Mas o Rio Doce é um rio já bastante machucado, né? É um rio dividido em mais de um rio, por causa das hidrelétricas, né? Então, em Mascarenhas, por exemplo, ela é de 74 e ela não tem escada ecológica. Não tem escada. Então, já prejudicou o rio? Os peixes dali para cima não sobem, né? Tem lá uns pedidos para que a empresa faça isso, com escadaria, com cestos, com isso, com aquilo, mas até hoje nunca funcionou bem. Eles vão lá, levam um fotógrafo, pega lá um peixinho embaixo, leva para cima, fala que tá... a natureza não tem como, não substitui a natureza. Então o rio ele é compartimentado, que a gente chama de alto Rio Doce, médio Rio Doce e baixo Rio Doce, por conta dos barramentos, né, que dividiu o rio. Agora, o projeto Arca de Noé que você falou foi, na verdade, um início da própria sociedade.
Mas assim, foi simbólico. Uhum. Porque você pega algumas centenas de peixes, alguma coisa assim, e causou até um certo impacto. Porque pegavam esses peixes e levavam para lagoas, Uhum. introduzindo então espécies de um lugar para outro, que pode estar com doença, pode ser exótico, pode ser. Então, assim, foi muito pela sociedade que se propôs a fazer isso, e ninguém ia negar de pegar um peixe Claro. trazido por uma criança numa sacolinha, dizer eu estou ajudando a salvar. Mas de fato era simbólico, a gente sabia disso tecnicamente. E coletamos também algumas matrizes e levamos para o laboratório do ICMBio lá em Pirassununga, estão depositados lá para uma futura repovoação, coisa do gênero, né? Mas foi muito simbólico essa Arca de Noé, essa coleta, e no fim morreram toneladas e toneladas. Você falou da degradação ambiental, realmente, a degradação ela é histórica, né? Mas na nossa região, por exemplo, a gente teve um desenvolvimento tardio, né? Essa região aqui do estado aqui, né? Baixo Guandu já é a divisa. A gente tem, por exemplo, Colatina fez 101 anos agora, né? Baixo Guandu emancipou-se em 35. É uma região, Linhares, é uma região recente, né? Do Brasil é uma das regiões mais recentes, né? Da presença ali física, né, de humanos. Mas quando veio também não sobrou uma árvore em Então, pé, mas né? por que que eu estou dizendo? Teve muita a devastação ambiental, né? Retiraram as matas ciliares. O rio era muito sedimentado, né? Se não me engano, é um dos maiores do mundo, assim, muito a erosão, etc. Carreava muito material para o rio, muito sedimento. Mas eu li um diário da Teresa da Baviera. Ela veio aqui em 1888, um pouquinho antes da abolição da escravidão. E tem no arquivo público até essa obra, é bem legal. Ela está escrevendo ali, ela veio do Rio, né? Passou ali veio de barco, depois passou ali por Guarapari, ela vai descrevendo a viagem, é muito legal. E aí ela entra aqui pela, pela serra ali, ela desenha até o Mestre Álvaro, ela vai em direção a Santa Leopoldina, isso de barco, né? Barquinho no Uhum. caso, né? E aí em Santa Leopoldina ela desce a porta ali e sobe a cavalo. E vai até Santa Teresa. É bem legal essa história, vale a Uhum. pena ler. Vale do Canaã. Vale do Canaã, ela vai descrevendo as habitações, como é que era, e tudo muito pobre, né? Ela criticando muito. E aí ela desce ali para aquela região de Baixo Guandu e pega o vapor ali em Mascarenhas, né? Ou em Colatina, tem uma confusão ali. E ela desce o rio até Linhares e ela faz uma descrição do Rio Doce que é muito parecido com a descrição de hoje, que nessa época de seca agora o barco encostava o remo no fundo, nas pedras. Ela até critica porque ela deu carona um fazendeiro de Baixo Guandu que veio também para Foz, porque vinha até a Foz de Linhares e vinha para Vitória, né? Uhum. Esse era o trajeto. Não tinha estrada, não tinha Uhum. ferrovia, não tinha nada. Ela criticou porque esse cara veio dizendo que eles tinham vontade de aumentar o transporte, o fluxo ali de embarcações, e ela desdenhou, porque ela viu que o rio era pouco caudaloso naquela época. Então é muito parecido com o que tem hoje. Teve devastação, claro, né? Os municípios pobres, principalmente os pequenos ali, lançavam esgoto in natura, né? Não tinha tratamento de esgoto ainda, em muitos casos, acho que a maioria, Ainda, né? né? Sim. Ainda. Inclusive tem recurso já para fazer o tratamento e muitas prefeituras ainda não conseguiram tirar do papel, né? Tem obras de infraestrutura, tem tratamento de esgoto, tem reservatório de água tratada, tem obras de saúde, educação, e muito investimento previsto, além da reparação, reflorestamento, limpeza Uhum. da calha do rio e tal, e não saiu. Mas esse descaso é muito grande, Joca. A estimativa inicial do TETAC era investir 20 bilhões de reais na região, Que é nada, né? né? Que não é nada perto do que acabou se tornando essa tragédia, né? A repactuação agora está multiplicando esses valores aí por 5, 6, mas acabou que não andou. Se a gente vivesse num país mais sério, eu acho, e pela gravidade do dano, a gente fala, e quando a gente fala isso, as pessoas até entendem como uma piada, mas não é. Essa empresa tinha que funcionar para reparar o dano que ela fez. Ela tinha que ser encampada pelo Estado, e porque ela teria que minerar, e essa foi até uma ideia nossa no início, não paralisar a atividade,
funcionar, porque dava muito lucro, mas para bancar a repactuação. Porque nós vamos viver 100, 200, 300 anos aí e vamos acompanhar isso ainda lentamente, interferindo na vida da gente, né? E como você falou, não interfere só quem mora na vida de quem mora lá. Interfere na vida de quem mora aqui, na Grande Vitória, em quem está na Bahia, né? O camarão, por exemplo, pescado lá na foz do Rio Doce abastece Vitória, abastece São Paulo, Rio de Janeiro, né? É talvez o maior banco camaroneiro do país. O pessoal está comendo o camarão e não sabe que está comendo. Está comendo camarão contaminado. Que é daqui. Sim. Obviamente que se você não come todo dia, né? Se você não vai ter tanto problema. Mas se você é um consumidor, um autoconsumidor, como diz os peritos, você vai ter problema sim. Se for uma criança, se tiver alguma comorbidade, alguma coisa já relacionada a isso, uma alergia e tal, às vezes sem nem saber. Os relatos da população é de que muita gente ficou doente, muita gente não tinha nada e de repente começou a aparecer com dores. Hoje mesmo, relatando ao juiz, vários deles relataram casos de pessoas que completamente saudáveis de 2, 3 anos para cá começaram a ter problemas e morreram. Porque também o problema ele é físico, físico-químico, né, de contaminação, mas ele também é moral, né? Então, também. Se não bastasse o problema da contaminação, né, pelos vários elementos químicos ali em quantidade maior do que a suportada pelo humano ou pelos animais, né, tem a depressão, né, tem a mudança do habitat, tem toda essa cadeia de acontecimentos que também nos provoca. Por isso é que a gente fala que todos foram atingidos. Tem muita gente ainda que não caiu na real. Muitos idosos morreram de lamento pela perda do rio. Regência mesmo sua testemunha. Muitos idosos choravam na beira do rio. A gente via sem poder entrar, sem poder pescar, né? E acabaram morrendo. Assim, porque é uma relação que a gente tem, né? É muito grande. Eu sempre dei o exemplo para quem às vezes ia lá me entrevistar e não entendia, né, a nossa reação. Eu sempre dei o exemplo. Imagina um belo dia alguém explodir, sei lá, um convento da Penha, ele deixar de existir. E causa um impacto tremendo, porque é um ícone, né? Exatamente. Da nossa cultura aqui, da religiosidade e tudo. E outros ícones que a gente tem, né? Os Krenax, por exemplo, que foram... cujo rio é sagrado, deles, né? Estão abaladíssimos também, né? Lá embaixo eu sou criado ali, tomava banho de rio, pulava da ponte, né? A mãe lá em cima gritando e tal. Sai daí, menina, aquela coisa. A gente tem uma relação muito próxima, né? Como eu disse no início, por uma dependência natural, né, de captar água com facilidade ali. Baixo Guandu, por exemplo, foi o primeiro município da América Latina que teve a água fluoretada. É um marco, né? Até hoje é estudado, a quantidade de cáries é bem menor do que... Hoje não, porque já está universalizado, né? Mas tem esses históricos assim. E essa relação de proximidade com o rio, quando tem enchente, né? Todo mundo sempre foi para a beira do rio para ver a enchente. Já teve enchente que derrubou pontes lá, inclusive. E aí, quando foi anunciada a tragédia, a gente foi para a beira do rio. Tem imagens até de pessoas ali em cima das pontes, nas beiras do rio, esperando a tal avalanche, né, chegar. Ela não veio em forma de onda, como se esperava, mas trouxe uma onda, né, no sentido da devastação muito grande, né, que veio modificando a nossa vida. Nós esperamos lá na Foz chegar no dia 21 de novembro de 2015. Coincidentemente tinha um vento sul muito forte aquela semana toda, então o grosso da lama foi sendo jogado para o norte, para a região de Povoação, Degredo, Pontal do Ipiranga, justamente no Grande Banco Camaroneiro. Mas chegou na Bahia. Chegou até a Bahia, né? Nós monitoramos de helicóptero essa pluma subindo, todos os dias sabíamos de helicóptero e ia acompanhando até onde estava. E chegou quase à região do Prado, na Bahia, né? Obviamente com menor intensidade do que na Foz do Doce. E ao sul também nós acompanhamos até o Rio de Janeiro, a divisa com o Rio de Janeiro, né? Obviamente também com menor intensidade. Hoje a gente diz que entre Guarapari e Caravelas é a principal área impactada. Principalmente, óbvio, a região da Foz, entre Aracruz e São Mateus, né?
Essas são as áreas de Quer fato dizer, mais... não está só ali na Foz, Serra, Aracruz, não tá ali, não chegou ali, só já passou por Vitória, Vila Velha, Guarapari. Isso. Porque são o movimento das marés e das correntes, né? Subiu a maré, tudo que está no mar vai para dentro dos estuários, manguezal. Então tudo de fato foi impactado, né? E como ainda nem os pescadores, né, os primeiros impactados ali do Vale do Rio Doce e até a Foz foram identificados como atingidos, reconhecidos, faço ideia então esses aí, né? Que estão até Guarapari. Tem muita gente fora, tem muita injustiça, muita gente que não merecia estar e está por uma razão que a gente não sabe qual, né? E muita gente que foi atingida e não foi considerada. Muita injustiça ainda, é verdade. E a gente vai viver longos anos aí, né, Joca? Alguns anos ainda para a gente entender o que está acontecendo e depois seguir monitorando, né, os resultados disso. Esperamos que a natureza tenha a resiliência necessária para reciclar isso tudo e voltarmos a ter um ambiente sadio e saudável. E como é que está o trabalho do Tamar? O Tamar também tem atividade lá em Regência, né? Ali, a Foz do Rio Doce é a segunda área mais importante de desova de tartarugas marinhas do Brasil. É a única área de ocorrência da tartaruga de couro no Brasil, né? Portanto, é uma área extremamente importante para a biodiversidade. Além disso, também aquela região é uma área de ocorrência do menor golfinho do Brasil, que a gente chama de toninha, né? De 1 metro e pouco. O limite norte de ocorrência é o Rio Doce. Ali é um berço do robalo, né? Dos pitus, né? De muitas espécies importantes para a sociedade. Então, as tartarugas em si, num primeiro momento, nós retiramos os ninhos todos que ocorriam próximo à foz e levamos para áreas distantes para que os filhotes, quando nascessem, não entrassem naquela água contaminada. Mas nós trabalhamos ali com 2.000 ninhos. Então é muito difícil transportar tudo, tirar tudo, é um trabalho quase que impossível, além do impacto que isso causa, porque quando você tira um ninho do seu local natural e leva para outro, você diminui a taxa de produtividade, muita mortandade de embriões, tudo. Então só se faz isso numa emergência mesmo. E naquele 2015 nós fizemos isso, transformamos tudo. Aí a partir dos próximos anos estamos apenas monitorando que está acontecendo, financiado pela Renova já também, e os estudos mostram a contaminação desses organismos. Eles estão contaminados com metais pesados. Teve alteração no quantitativo das populações? Tartarugas, não golfinhos? Teve. Não. Até agora a gente não notou alteração. Se observou um maior número de encalhes de golfinhos. Encalhe é quando os bichos chegam na praia morto, né? Então foi observado um aumento maior, mas ainda não se estabeleceu o nexo causal. Mas que os organismos estão com altos níveis de metais no seu sangue, foi retirado o sangue de tartaruga, de baleia, de golfinho, de aves, penas de aves, e todos os animais demonstraram altos níveis de metais pesados que não tinham antes, né? Então agora nos resta, nesse sentido, monitorar para ver o que vai acontecer no futuro, né? Regência é um município, um distrito que era reconhecido no Brasil inteiro pela prática de surf, né? Tinha competições ali, nacionais e tal. Muitas pousadas, né? É um lugar muito bonito lá. E de lá para cá, houve uma diminuição no número de turismo muito grande. Ninguém quer mais ir, né? Quem é que vai querer ir para uma localidade que ficou mundialmente conhecida como poluída e vai ao restaurante, vai ficar lá? Você tem ficado lá e cá? Como é que está a sua vida? Meus filhos moram lá ainda. Como é que está, né, a realidade lá agora? Assim, os primeiros anos realmente ninguém entrava na água, assim. Mas o surfista é um bicho viciado no que faz, vamos dizer assim, gosta mesmo do seu esporte. Então, com o passar dos anos, eles voltaram para a água. Já está voltando à atividade? E estão já surfando, frequentando, já começou a ter campeonato de surf, com todo o risco que todo mundo sabe que está correndo, né? Inclusive meus filhos são surfistas e moram lá também. Então, os primeiros 2, 3 anos realmente
evitaram o surf na região. Ficou deserto o lugar. Ficou deserto, o turismo foi impactado imensamente, as pousadas, restaurantes, mas com o tempo começou-se a voltar a ter o surf e, como eu te falei, tem momentos de boa qualidade de água e momentos de qualidade de água ruim. E o surfista já aprendeu a identificar isso também e sabe quando a água está com uma coloração melhor e tudo. E a gente espera que os estudos de saúde humana agora também foquem nos surfistas, para saber o que aconteceu com esse público, né? Mas então os campeonatos... Que também nunca foram indenizados. Também nunca foram sequer são tidos como reconhecidos, exatamente. Os campeonatos já voltaram, então? Campeonatos... Agora, esse ano teve um campeonato. Foi legal? Eu tô para ir lá. Teve bastante gente. Tem um público internacional que vem à regência, né? Porque ali tem um fenômeno de encontro da água com o vento, com o swell, tudo que faz com que sejam ondas que ocorrem em poucos lugares do mundo. Né? Exatamente. Eu estou para ir lá, acho que a semana que vem. Não sei se você vai estar por lá. Se tiver, vamos tomar uma cervejinha lá para bater um papo. Visitar o local, quero ir. Eu tive lá logo depois, né? Nas reuniões, nos encontros, e achei um lugar fenomenal. Tem muita riqueza ali, mas não só a regência, né? Povoação, Degredo, Pontal, toda a área ali é área de surf. É uma região muito rica culturalmente também. Né? Muito Congo, né? Muita música, muito teatro, né? Que, por incrível que pareça, as comunidades pequenas, né? Tem grupos de teatro, de arte. Então, assim, foi bastante abalada, mas nós vamos achar o caminho da nossa recuperação. A gente vai teimar e vai sobreviver, né? Exatamente. Nós temos um grande projeto para Foz, que é a instalação de um campus do IFES. Muito legal isso. Isso está bastante adiantado, faltam poucos detalhes da área, tudo, mas o reitor está bastante empenhado nisso também. A senadora Rose, bastante empenhada em trazer esse IFES. E falta um pequeno detalhe para a gente, de fato, divulgar a instalação de um campus que vai atender toda a região da Foz, todas essas comunidades que você falou, pescadores, quilombolas, indígenas. Então a ideia é replicar um espelho do campo de Piúma, que tem no sul do estado, que tem como sua missão pesca, aquicultura, turismo, desenvolvimento regional. Esse é o projeto que a gente acha que vai ser a âncora do desenvolvimento daquela região. Ser transformada num polo de educação, turismo, pesquisa, conservação. Essa é a aposta que nós estamos fazendo e para isso nós construímos, junto com o governo do estado, com o município e com as comunidades, o que a gente chama de Plano de Desenvolvimento Integrado da Foz do Rio Doce. São 7 comunidades envolvidas nesse plano, tem todas as ações já elencadas, algumas já em andamento, como as estradas, por exemplo, sendo asfaltadas, e esse é um dos eixos que está com o juiz, para que o juiz decida de fato a implantação desse plano de desenvolvimento. Isso dentro da programação da Fundação Renova? Isso dentro do TETAC, né, como uma das obrigações da Fundação Renova financiar e implantar. A gente aprovou muitas coisas lá, né, Joca? O asfalto que você citou já saiu. Já está saindo de regência. Está saindo. Vai sair outras, e obras de infraestrutura, e escolas, todas as atuações, né, necessárias aí da nossa vida. Mas nós estamos em processo político eleitoral, né? Estamos aí no olho do furacão. O que a gente pode pensar para a gente garantir a sobrevivência dessas regiões, mas mais do que isso, né? No que o governo do estado, porque, né, já que nós estamos aqui no Espírito Santo, o que o governo do estado deve e pode fazer para potencializar essas ações do que já foi feito e vai ser feito pela Fundação Renova, mas assim, do ponto de vista do Executivo Estadual, no que o governo pode atuar ali mais fortemente, quais ações mais importantes, aonde é que deve liberar mais grana para a gente atuar, seja na pesquisa, né, seja nos eventos esportivos, seja na infraestrutura local, para a gente garantir a prosperidade dessas regiões, na sua visão. Você que já conhece tanto, tem a família que mora lá. Olha, eu acho que o Estado está fazendo o seu papel importante de nos agrupar nesse plano de desenvolvimento. E eu errei quando eu falei que o plano de desenvolvimento
foi feito para a Fundação Renova. Não, não foi para a Fundação Renova. Foi feito por nós, para nós. Não foi para a Fundação. Não foi para a Fundação. Foi um plano feito por nós, para nós, onde a Fundação Renova é uma das atoras. Ela vai ter que bancar isso, bancar aquilo, mas ali tem o Estado com seus colégios, sim, tem o governo federal com suas áreas protegidas, Prefeitura. O projeto Tamar, tem a prefeitura com sua responsabilidade na saúde, na educação. Então tudo isso está elencado em ações de competência de cada ente, inclusive a responsabilidade das comunidades também tem suas funções, seus papéis, e da Fundação Renova em financiar aquilo que tem que ser financiado, como, por exemplo, as estradas, sim, de acesso. Isso é uma compensação pelo enorme... É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo que ela deveria mínima. fazer. Isso vai facilitar a vida das pessoas no transporte para a sede do município, né? Você tem que ir num banco, tem que ir num hospital, a passagem custa R$15. Né? Então 15 para ir, 15 para você gasta 30 num dia. E a gente que está aqui na capital, quando a gente ouve ali no rádio a propaganda, né, da fundação, parece que é um presente, né? Parece que ela está sendo ali benevolente com a comunidade e assim, esse pouco que já foi feito, porque a grandeza da tragédia e as ações que são muito aquém ainda, né? Tem ações que nem saíram do papel ainda, na verdade. Muitas. Parece que é tanta propaganda que quem vê de longe e está desavisado até acha que não é o que não está acontecendo conforme a gente esperava, assim, né? Tá acontecendo até coisas a mais. E não é verdade. Nessas audiências que eu participei, tanto em Regência quanto nos outros municípios, até em Minas Gerais, a crítica é uníssona, né? Não tem nenhuma comunidade que está satisfeita com essa atuação da Fundação Renova. E a gente reconhece o trabalho dos técnicos, né? Você como servidor público federal, muitos técnicos do governo de Minas Gerais também, né? Do governo federal como um todo, IBAMA, etc. também, das prefeituras também. Mas a gente via muita bateção de cabeça, né? Os técnicos trabalhando ali, cada um na sua área, nas câmaras, e quando a decisão chegava lá, no Comitê Interfederativo, na maioria das vezes, ou em muitos casos, a direção não aquecia, né? E às vezes buscava o judiciário. Muita coisa foi judiciária, são 13 eixos que o juiz chama que acabaram sendo judicializados por não entendimento, né? Eu espero que, e a gente acha que já está sentindo isso, que a Fundação Renova tenha percebido que essa repactuação significa o seu fim. Uhum. As próprias empresas propunham, não precisamos mais da fundação, vamos passar o dinheiro para os governos fazem tudo. E nós dissemos não podemos fazer isso, os governos não têm agilidade para um monte de coisa, a fundação tem que continuar existindo, mas de uma forma mais controlada. Por exemplo, o conselho curador da fundação, que é quem decide tudo, ele não pode ter maioria das empresas. Nós botamos a raposa para vigiar o galinheiro. Ele tem que ser composto pelos órgãos que assinaram o TETAC, pelo representante dos atingidos, do Ministério Público e das empresas. Num processo, sei lá, talvez paritário, né? Alguma coisa assim. Mas não, o Conselho Curador acabou predominantemente das empresas, então eles decidem o que eles queriam e o que eles não queriam. Mesmo que o Comitê Interfederativo tivesse tomado uma decisão. Isso foi levando à judicialização até que o juiz mesmo não aguentou e pediu ajuda ao Conselho Nacional de Justiça. Claro. Não dá mais, não consigo, é preciso uma ação do Supremo Tribunal Federal. Agora, Joca, convenhamos, né? A lei ambiental brasileira, né, com todas as suas contradições, isso é no mundo todo, mas a nossa legislação ambiental é uma legislação, de certa forma, bastante avançada, né? É boa. Se ela fosse aplicada, como eu repito, como ela é em alguns casos, né? Imagina se fosse uma prefeitura causando um problema ambiental. Se fosse, falei aqui do pescador, né? Mas se fosse uma pequena empresa que tivesse causado algum tipo de dano ambiental, né? Estaria nos holofotes aí com prisões e várias punições aí muito severas, né? Diante desse caso todo, a gente percebe que
É aquela história, né? Se você matar uma pessoa, é um assassinato. Mas se você causar um genocídio, aí entra só pra estatística, né? Isso é muito triste, né, Joca? É muito triste. É muito. O Brasil é um país que ainda, como dizia o Enfio, é um país de barrancos, né? As coisas ainda estão sendo abertas e conquistadas, né? E essa tragédia é tão grande que os órgãos públicos não têm perna para cuidar disso. Nós mesmos, no ICMBio, a gente teve que trazer gente de outros locais e tentar se adequar, e mesmo assim a gente não dá vazão a tudo que nos chega. É. Não Mas consegue. também ficou comprovado que aquela velha máxima, né, das propagandas de que o público é atrasado, ineficiente, e o privado é eficiente e tal. Mas nesse caso aí não aconteceu como a gente esperava, ou pelo menos como esperavam, porque criou-se uma fundação privada, né? Muitos funcionários da Samarco foram aproveitados na estrutura da fundação, né? Quer dizer, não deixaram de que bom, que continuaram trabalhando, mas é um negócio esquisito, né? O Espírito Santo tomou uma boa decisão. O Espírito Santo contratou pessoas, criou um comitê de crise, contratou muitos técnicos e colocou à disposição exclusivamente para tratar do tema. Isso foi o que nos ajudou muito, porque o governo federal não fez isso. Pegou os mesmos técnicos que tinham aqui e destinou, que foi o meu caso. Mas o governo do Espírito Santo não, tomou a decisão, criaram o que eles chamam de GTCAD, que é um grupo para a gestão da crise do Rio Doce, e ali entraram muitos técnicos que foram a nossa salvação. Que participaram das câmaras. Das câmaras estão até hoje participando, coordenando. Acompanhei muita gente boa lá. Técnicos muito competentes e alguns, inclusive, com o tempo até passaram a trabalhar para a própria Renova, né? De tão competentes que foram vistos e tudo. E tem muitos técnicos competentes na Renova também, a gente não pode negar isso. Tem, sim, a questão toda é a gestão que ficou muito difícil. Comprometida, muito né? comprometida. São muitos interesses, né? Mas muito preconceito também, né, Joca? Em relação, por exemplo, eu ouvi gente estudada lá, às vezes até fora do Brasil. Tem gente que tem essa mania, né? E acha que é tudo na vida, né? E acha que é melhor do que o outro que não teve oportunidade de estudar. Mas assim, tratando atingido como aproveitador, como gente vagabunda, com desdém e tal. É verdade. Gente que vive bem, né, no conforto ali da sua riqueza, tratando com desdém pessoas ali que muitas vezes estão passando fome, né? E não é só o pescador, repito, proprietários rurais. Nós tivemos dificuldade de alteração, por exemplo, na procriação de animais. Quem tinha gado leiteiro ou gado para corte, ou outro tipo de cultura, de lá para cá tem sofrido essas alterações aí no seu rebanho, na produtividade da sua propriedade rural. Muita gente não conseguiu irrigar, né? Porque não podia aproveitar a água. E quem aproveitou da água através da irrigação, pode ser que tenha algum tipo de alteração também em razão da qualidade, né? Por exemplo, a água em contato com a adubação. Não sei, assim, várias... Exatamente. É uma coisa tão desconhecida que tudo, inclusive o laudo dos produtos agropecuários não saiu ainda. Só saiu do pescado. Mas tem também perícia sendo feita nos produtos agropecuários da região da bacia, né? Que nós estamos ansiosamente aguardando também. Tem gente trabalhando nisso. Agora, eu vejo que a sociedade aprendeu, muitas lideranças, principalmente muitas mulheres das comunidades, se transformaram em líderes e hoje falam de peito aberto com os juízes, com os defensores públicos. Hoje mesmo, na audiência que tivemos com o juiz Micael, as lideranças dessas comunidades, mulheres, esposas de pescadores, tudo falando com propriedade. Com propriedade, senhor meritíssimo, né? E aprendendo a trabalhar via vídeo, via internet, né? Cada um na sua comunidade, no celular ali, e discutindo com o meritíssimo senhor juiz e falando os termos corretos de uma audiência pública. Então, um aprendizado assim organizacional muito grande, que a gente espera que traga bons legados para isso. E também, como eu te disse, muitas lideranças foram
desqualificados porque não conseguiram resolver um problema que ninguém E consegue. muita gente também desdenhou e não quis saber, né? Tipo, Também. eu vi na classe política muita gente, mas não só, né? Na sociedade como um todo, autoridades de forma geral, né? Seja do Ministério Público, embora tenha havido muito protagonismo também, né? Dos órgãos de Eu fiscalização mesmo me e cansei, controle. me cansei de estar sendo portador das más notícias. Porque como coordenador desse monitoramento, a gente tinha a função de ficar dizendo, ó, a situação está assim. Aí todo mundo dizia, ah, mas isso era assim. Olha a cor do mar como está. Ah, mas isso sempre foi assim. Olha agora, por exemplo, nós estamos em plena seca, não tem nenhum rio com vazões grandes e o mar está marrom. Isso aí. Está marrom por quê? Porque o sedimento está depositado ali fora, abaixo dos 10 metros, a gente sabe tudo. Abaixo dos 10 metros de profundidade está ali a lama. Conforme o mar cresce e dá um swell grande, ressuspende aquilo tudo e a costa fica marrom de novo. Não era para estar assim, porque não tem chuva, não tem nada aportando no mar, né? Então há uma transformação muito grande na costa capixaba, que só o tempo vai conseguir nos mostrar o que de fato está acontecendo. O fato é que mudou a nossa vida, né? Mudou bastante, do pescador principalmente, né? Essa desestruturação toda. Indenizações, por exemplo, que fez com que aumentasse o esforço de pesca. Olha só, Regência, pré-tragédia, tinha 4 motores de popa. Hoje tem 90. De 4 para 90. Né? De pessoas que estavam ali, foram indenizadas, compraram motores, e se você correr a costa, você vai ver os barcos sendo reformados, sendo incrementados, guinchos, tudo, por conta das indenizações que receberam, e, consequentemente, o esforço de pesca vai aumentar numa situação já potencializou uma atividade que está comprometida. Está comprometida. Já era comprometida, os recursos já vinham em declínio, agora contaminados e alterados, a chance da gente ter um colapso ali na frente é muito grande. E eles estão atentos a isso. Eles têm nos falado, ó, a situação já não estamos vendo mais o pescado como a gente via, o camarão está fraco, não está dando mais. De todo canto a gente está recebendo essa informação já. A gente espera, como eu te disse, que o mar tenha uma capacidade de recuperação e resiliência para que daqui a alguns anos volte um pouco à normalidade. Para regenerar. Mas nós vamos ter muito assunto ainda, né? Para ver em relação a isso, para discutir. Você que está à frente aí, aqui está de portas abertas para você. Antes de passar para você fazer as considerações finais, eu quero agradecer a sua presença, né? E a gente vai se encontrar daqui uns dias em Regência, né? Pra gente se confraternizar, tomar aquela cervejinha. Quero conhecer lá seus familiares. E sempre que você puder, tiver mais informações, esse tema é um tema que muito me interessa, mas eu tenho certeza que interessa a todo capixaba. Imagino. Daí você volta aqui pra gente conversar mais. Foi muito bom o papo, muito obrigado. Em nome da equipe aqui, quero te agradecer. Eu que agradeço e estou à disposição sua como pessoa física, do seu mandato. Espero que seja eleito de fato, seja nosso representante, como foi, como prefeito nessa tragédia toda, muito importante sua participação. E estou à disposição como pessoa para contribuir com seus projetos, com que possa trazer benefícios para a sociedade. Muito obrigado, Joca. Você é muito honrado, né? Fico muito honrado de poder ser seu representante. E vamos qualificar a política, né? Trazer essas discussões mais importantes para a gente sair daquela zona de conforto, geralmente, que a classe política adota, que é fazer o mais do mesmo, que é aquele dever de casa que dá voto e garante mandatos e tal. Eu estou tentando dar uma qualificada. Por isso que a gente fala muito aqui, agora falando de meio ambiente, mas falamos muito de ciência, tecnologia, inovação, educação, ações que a gente tem que fazer para a gente dar uma levantada. Esse estado tem muito potencial, né? Acho que ele já é um bom estado, mas tem condições de melhorar muito, e é o que nós esperamos fazer. O importante é que você repita a sua atuação como prefeito e continue junto com o povo.
E não como normalmente costuma acontecer, a pessoa procura, se elege e nunca mais aparece. Só né? espero que não precise de paralisar a ferrovia de novo. Não sei. Esperamos que não. Mas que continue frequentando essas comunidades, essas regiões e convivendo de fato para saber que projetos apresentar. Né? Claro, a sua luta é a minha luta, você sabe disso. Muito obrigado mais uma vez. E você que participou, muito obrigado pela participação e a gente volta logo. Até breve.